Olá pessoal, bom dia para vocês. Como é que estão passando de coronavírus aí? Todo mundo em isolamento e estudando, né? Bom, infelizmente nossas aulas não vão ser mais presenciais, né? Então nós vamos ter que abordar isso por aqui. Então a forma que nós arrumamos para vocês é abordar isso via online, tá bom? Espero que vocês aproveitem e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Tudo bem? Vamos dar início. Bom, primeiramente na parte de semiologia cardiovascular, nós vamos estar falando um pouquinho de anatomia, né? O coração ele é separado em duas partes, né? Direita e esquerda, e cada metade consiste em duas câmaras. Átrio direito e ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Então, qual a função dos átrios? Eles recebem sangue das veias, né? Das cavas, veias pulmonares, né? E os ventrículos, eles impulsionam o sangue para as artérias que daí para o corpo. Então, qual que é o trajeto que o sangue tem no coração? Então, o sangue chega pelas veias cavas superior e inferior no átrio direito, passa pela válvula tricúspide, entra no ventrículo direito, vai para a artéria pulmonar passando pela válvula pulmonar, chega no pulmão, sofre oxigenação, né? Volta pelas veias pulmonares oxigenado para desembocar no átrio esquerdo, vai pelo ventrículo esquerdo passando pela válvula mitral, e do ventrículo esquerdo vai para a aorta passando pela válvula aórtica, e da aorta ele é bombeado para o restante do corpo. Então é só um pouquinho de anatomia, né? Então tá aqui, o sangue chega pela veia cava superior, passa pelo átrio direito, depois pelo ventrículo direito, vai pela artéria pulmonar passando pela válvula pulmonar, chega na artéria pulmonar oxigena, volta pelas veias pulmonares passando pelo átrio esquerdo, válvula tricúspide, ventrículo, perdão, válvula mitral, ventrículo esquerdo para a aorta passando pela válvula aórtica, e da aorta vai ser bombeado para o corpo. Bom, como todo exame físico, ele é consistido em inspeção, palpação, percussão e ausculta. Aqui na semiologia cardiovascular, a percussão vocês vão deixar de lado, mas eu sei que vocês ficam muito atentos à questão da ausculta, que é a parte mais legal da coisa, né? Mas vocês não podem esquecer da inspeção e da palpação, que também tem a sua grande relevância no exame de semiologia cardiovascular, né? A inspeção e a palpação vocês vão fazer de forma simultânea. E o que vocês vão procurar na inspeção e na palpação simultaneamente? Sinais de estabilidade hemodinâmica, né? E quais são esses sinais? São sinais de baixa perfusão, ou seja, não está chegando sangue adequadamente naquela região. E quais são esses sinais de baixa perfusão? O sensório rebaixado, então o paciente vai estar obnubilado, né? Com toda a parte sensorial rebaixada. Sudorese, o paciente vai estar suando frio, a pele vai estar fria, cianose tanto central como de extremidades, e turgência jugular. A via jugular vai estar bem turva, né? Na pesquisa de pulsos, os pulsos periféricos e centrais, nós vamos avaliar o quê? Se eles estão sincrônicos, estão sempre palpar o pulso dos dois lados, para ver se havendo sincronia. Muitos dos pulsos, se algumas patologias cursam com assincronia de pulsos. A amplitude deles são amplitude alta ou baixa, a intensidade são um pulso forte ou fraco, e a frequência, né? A quantidade de pulsos por minuto. Os pulsos centrais, eles vão avaliar a parada cardiorrespiratória. Quais são os pulsos centrais? Femoral e carotídeo. Então, diante de uma parada cardiorrespiratória, vocês vão ter que ficar atento aos pulsos carotídeos e femorais. Se vocês não virem, se vocês não sentirem esses pulsos, vocês vão estar diante de uma parada cardiorrespiratória. Mas as aulas de pulso vão ser abordadas pela professora Érica mais adiante. Nós temos também a pesquisa de abaulamento, a análise do ictus cordis, ou o famoso choque da pompa, análise de batimentos ou movimentos visíveis ou palpáveis, e a pesquisa do frêmito cardiovascular. A inspeção geral ela é feita fora do tórax, né? O que nós vamos ver? Coloração de pele e mucosas, cianose de extremidades, enchimento capilar lento, quando você aperta o dedo lá maior que 3 segundos, baqueteamento digital, edema dos membros inferiores, flebites ou trombotes. Então, se você ver algum desses sinais aí na inspeção, opa, esse paciente vai estar diante de uma patologia cardiovascular, provavelmente.
né? Então aqui está mostrando um edema de membros inferiores e aqui o baqueteamento digital, exemplo de uma patologia cardiovascular que ocorre isso, insuficiência cardíaca. Dando continuidade, o abaulamento, nós vamos fazer a observação da região precordial. E como é que nós, médicos, fazemos isso? Através de duas incidências, tangencial, que é o examinador de pé do lado direito do paciente, ou frontal, que é o examinador junto aos pés do paciente deitado. Então, você vai ficar de lado e olhar, ver se tem algum abaulamento, ou nos pés do paciente, olhar para o coração, ver se tem algum, né? As causas mais frequentes de abaulamento. Isso aqui é só a título de curiosidade para vocês. Vocês não têm que ficar preocupados com isso não. Quais são as causas mais frequentes? Então, cardiopatias congênitas, lesões valvares reumáticas, aneurisma de aorta, cardiomegalia, derrame pericárdio e também alterações da própria caixa torácica pode acontecer um abaulamento. E às vezes é problema da caixa. Bom, a dilatação do ventrículo direito. A maior parte vai estar na face anterior do coração, tem uma relação direta com a parede do tórax. E sempre lembrar que pode ter algum problema osteomuscular, né? Lembra que eu falei no slide anterior. Como é que você vai diferenciar? A dilatação do ventrículo vai ter impulso do pré-córdio. Então, se você está em dúvida se é uma dilatação de ventrículo ou se você viu um abaulamento, está em dúvida se é dilatação do ventrículo ou alguma alteração da caixa torácica, o que vai acontecer? Na dilatação, o pré-córdio vai estar impulsionando. Então, aqui, ó, nós temos, olha como tem uma alteração. Isso aqui é uma avaliação, né, um abaulamento, né? E olha esse lado de cá, como está diferente do lado de cá, né? Então, isso é um abaulamento. Como é que você vai diferenciar essa alteração da caixa torácica ou uma dilatação? Você vai ver se tem impulso do pré-córdio, correto? Né? O ictus cortis. Talvez aqui é um dos passos mais importantes para vocês darem seguimento na avaliação de vocês. Então, na hora da prática, nós vamos abordar muito isso aqui, que é a avaliação do choque da ponta. Então, o que você vai investigar? O ictus cortis, a localização, a extensão, a mobilidade, a intensidade e a força da impulsão, o ritmo e a frequência. Então, isso, o que é o ictus cortis? É o batimento da ponta do coração de encontro à caixa torácica, certo? Então, de muita relevância isso na semiologia. Então, a localização. Vamos falar um pouquinho de cada parâmetro, né, do ictus. Então, a localização vai variar com o biótipo do paciente. Lembra que nós falamos lá no exame físico geral, pacientes mediolíneos, brevilíneos e longilíneos? Então, está aí um pouco da relevância do porquê que da gente vê aquilo lá. Na parte da semiologia cardiovascular, o choque da ponta, onde a ponta do coração bate de encontro com a caixa torácica, vai ter diferença em determinados perfis e biotipos de paciente. Então, nos mediolíneos, o cruzamento vai ser, onde que vai estar a localização? Vai estar entre o cruzamento da linha hemiclavicular esquerda com o quinto espaço intercostal. Nos indivíduos brevilíneos, vai deslocar-se 2 centímetros para fora e para cima, na altura mais ou menos do quarto espaço intercostal. E nos longilíneos, no sexto espaço intercostal, 1 a 2 centímetros dentro da linha hemiclavicular. Então, primeira coisa, vocês vão ver o biótipo do paciente. A maioria, vocês vão ver descrito nas literaturas, muito igual dos mediolíneos, né? na linha hemiclavicular, no quinto espaço intercostal, cruzando com a linha hemiclavicular esquerda, que é a maior parte das pessoas no nosso país é mediolíneo. Então, vocês vão ver muito isso em literatura, mas é importante lembrar que em indivíduos brevilíneos e longilíneos nós temos essas alterações, certo? A localização. Em alguns casos, vocês não vão ver e não vão conseguir palpar o ictus cortis. Em que casos? Então, alguns sinais de alguns pacientes com enfisema pulmonar, pacientes obesos, pacientes com musculatura desenvolvida, né? Exemplo, atletas, pacientes que fazem halterofilismo, né? E grandes mamas. Então, em algum desses casos, vocês não vão conseguir ver o ictus cortis nem palpar.
O deslocamento, né? Em algumas situações ele pode deslocar, ou seja, ele sair, por exemplo, do quinto espaço intercostal com a linha clavicular esquerda e ir para outros lugares. Então, dilatação e hipertrofia do ventrículo esquerdo pode gerar deslocamento desse ictus, estenose e insuficiência aórtica, insuficiência mitral, hipertensão arterial sistêmica, miocardiopatias e cardiopatias congênitas. Só a título de curiosidade para vocês saberem que algumas patologias podem deslocar. Então, nem sempre ele vai estar naquela localização. Se vocês virem ele deslocado para algum lugar, correlacionar com essas patologias aí. A extensão. O normal é de duas polpas digitais. Então, quando você localizar ele lá na linha hemiclavicular esquerda, no quinto espaço intercostal, o normal é que duas polpas digitais é a extensão dele. Então, quando você tiver grandes dilatações e hipertrofias, em alguns casos até a palma da mão, esse ictus vai estar, certo? Então, se o ictus for maior que duas polpas digitais, opa, será que esse paciente não tem alguma dilatação, alguma hipertrofia do coração? E aí você vai investigar mais, né? Vai mais a fundo, mas são sinais no seu exame físico que isso tem alguma coisa de alteração, né? E a mobilidade desse ictus? Então, sempre você vai marcar o local do ictus em decúbito dorsal horizontal. Então, se o paciente está deitado, vamos supor, você foi lá, é um indivíduo, vamos falar o perfil do nosso paciente, mediolíneo, né? Você marcou lá ele no quinto espaço intercostal com a linha hemiclavicular esquerda. Aí, você pede para o paciente virar para o lado direito, para o lado esquerdo e marca também para onde esse ictus deslocou. Qual que é o normal? É a ponta dele, né, o ictus, deslocar de 1 a 2 centímetros com a mudança de posição. Se deslocar mais que 2 centímetros, opa, será que não tem alguma dessas patologias que nós falamos aí anteriormente? Então, são sinais que vocês têm que avaliar durante o seu exame físico. São tudo indicativos que vai estar normal ou que tem alguma alteração vigente aí, tá bem? Intensidade. Em que situações que esse choque da ponta ou ictus pode ser mais forte? Então, indivíduos magros, né? Então, o coração vai estar muito próximo da caixa torácica e aí dá a sensação que ele está mais forte. Após exercício físico, né? Com aumento do débito cardíaco, aumento da frequência cardíaca, vocês vão notar ele mais forte. Em quadros de emoções, né? Um susto, por exemplo, você tem liberação de adrenalina e isso aumenta a frequência cardíaca, certo? Em outra situação de aumento de débito cardíaco, a hipertiroidismo, é uma patologia que cursa com isso, hipertrofia de ventrículo esquerdo e insuficiência aórtica, onde vai ter um ictus de grande intensidade. Tudo bem? Bom, quando ele é difuso, né? Então, uma área com 3 ou mais polpas digitais, ele é igual dilatação. Então, se vocês pegarem uma área com 3 ou mais polpas digitais, lembrar de dilatação cardíaca, dilatação de ventrículo direito, ventrículo esquerdo e assim por diante. Com ictus cortes propulsivos, a mão elevada a cada contração. Então, isso já indica mais hipertrofia cardíaca, de câmara cardíaca, hipertrofia de ventrículo direito ou... Então, tá aí um exemplo do ictus cordis, né? Então, tá aqui a palpação. Isso aqui não é uma foto tão corretinha, não, né? Mas veja aqui o médico do lado direito do paciente palpando o ictus cordis, né? Aqui com a palma na mão e aqui o paciente em decúbito lateral esquerdo. São só exemplos para vocês, né? O choque valvar, né? Onde nós vamos ter o que é o choque valvar? É uma sensação tátil, né, que você vai palpar, sentir um choque pelo fechamento das válvulas, né? Então, quando as válvulas se fecham, ele produz uma sensação tátil, você vai conseguir palpar elas, né? Você vai explorar isso palpando suavemente a região do precórdio, né? E em condições normais, pacientes normais, eles são percebidos após exercícios físicos, emoções e em crianças também vocês conseguem perceber. Agora, já em condições patológicas, geralmente vocês vão ver nas regiões de base, né? Então, região aórtica e região pulmonar, em focos de área aórtica e pulmonar, né? Quadros de hipertensão pulmonar, hipertensão arterial sistêmica, né? Então, as bolhas podem estar hiperfonéticas, né?
E vão sentir as válvulas com a mão inteira, né? E os choques de curta duração. E os cliques também, mesma coisa, né? Tem os cliques de ejeção, que isso vocês mais para frente vão estar estudando. Não vamos entrar muito no mérito não, mas a gente tem que citar para vocês isso aí. Pulsações epigástricas, né? Então vocês podem ver algumas pulsações. Isso é comum de ver na aula prática, vocês vão ver que alguns de vocês vão ter isso. São pulsações normais da aorta na parede abdominal, né? Quando muito intensas, indica hipertrofia de ventrículo direito, onde vocês vão ver a nível do ângulo chifo-esternal. Correto? A pulsação supraesternal ou na fúrcula esternal, normalmente são pulsações da aorta também, né? Quando de uma forma muito normal, de uma forma tranquila, isso é normal. Agora, quando estiver muito intensa, vocês vão suspeitar dessas patologias: hipertensão arterial sistêmica, esclerose senil da aorta, né, em indivíduos idosos, aneurisma de aorta e síndromes hipercinéticas, então insuficiência aórtica, hipertiroidismo e anemia. Os frêmitos, né? O que são os frêmitos? É a sensação tátil das vibrações produzidas no coração nos vasos, ou seja, eles correspondem aos sopros. Então, quando vocês estiverem na ausculta um sopro, né, esse sopro, quando muito alto, acima de 4 cruzes para cima, ele vai produzir um frêmito, um barulho, né? E é isso que vocês vão buscar. Então, você investiga a localização, então, nas áreas de ausculta, que nós vamos falar adiante, em que situação no ciclo cardíaco, né? Se ele é sistólico ou diastólico, né? E a intensidade, ele vai de 1 cruz até 4 cruzes. Lembrando que os frêmitos aparecem quando vocês tiverem sopros de 4 cruzes para cima. Então, quando tem frêmito, não adianta pôr que é um sopro 3 em 6. É de 4 em 6 em diante. Então, de 4 para cima, o sopro grau 4 para cima, aparecem os frêmitos. Tudo bem? Vamos passar para a ausculta agora, né? Falamos bastante aí de inspeção, de palpação, né? E agora vamos passar para a parte boa da história, que é a ausculta. Então, assim, para iniciar a ausculta, não adianta vocês estarem num ambiente com muito barulho, né? Um estetoscópio velho, né? Enfim, então vocês têm que ter um estetoscópio, um receptor adequados. Na aula prática a gente vai falar um pouquinho sobre esteto, a parte deles, as olivas, os tubos emborrachados, né? A haste metálica e o diafragma com receptor. Tá bom? Então, na aula prática a gente conversa um pouquinho disso. Um ambiente silencioso é o local ideal para a ausculta, né? Nós vamos falar mais para frente algumas manobras especiais que vai aumentar a intensidade de alguns sopros. É importante, né? Se você está suspeitando de algum sopro, você abrir mão de algumas manobras especiais que vão intensificar o sopro, se é de foco aórtico, se é de foco pulmonar, enfim. Então, essas manobras especiais fazem alteração da respiração, o exercício físico, o uso de medicamentos, pode alterar a sua ausculta. E lembrar também da posição do paciente e do examinador durante. Aqui algumas manobras, né? Nós temos as manobras de Miller, de Valsalva, de Ribeiro Carvalho, de Pachon, né? Uma com ligeira flexão do tronco, certo? Isso vocês vão estudar um pouquinho mais para saber um pouquinho mais de cada manobra dessa. Então, quando vocês escutarem um sopro, vocês vão abrir mão dessas manobras. Então, por exemplo, manobra de Pachon para sopros, para aumento de sopro mitral. Então, você desconfiou na sua ausculta que esse paciente tem um sopro de foco mitral. Um sopro mitral, você vai e abre mão da manobra de Pachon, né? Tem a manobra de Ribeiro Carvalho, que você faz uma apneia inspiratória com inspiração forçada, né? Aumenta sopros sistólicos. A manobra de Valsalva, né? Que é aquela que você sopra o dorso da sua mão, né? Você faz o que? Uma inspiração forçada com a glote fechada. Manobra de Miller, você faz uma inspiração forçada com a glote fechada e a manobra de ligeira flexão.
Está aqui a de ligeira flexão do tronco e a manobra de Pachon. Então, por exemplo, a manobra de Ribeiro Carvalho, né? É uma manobra que você faz com inspiração forçada, né? Então você pede para o paciente inspirar fundo, né, e segurar o ar. E aí, se a intensidade do sopro aumentou ou no foco mitral ou no foco tricúspide, o sopro, se ele aumentou, ele é do foco tricúspide. Mas se o sopro continuou na mesma intensidade ou diminuiu, o sopro é de foco mitral. Então, são algumas manobras que a gente dispõe, então vocês vão ler depois um pouquinho em casa e ver sobre as características, né, para saber um pouquinho mais, e na aula prática a gente vai estar comentando com vocês. Essa foto aqui, nós temos a posição de Pachon, né, que você vira para o decúbito lateral esquerdo, né, e para ver se você tem, se esse sopro deslocou, para caracterizar sopros de foco mitral. Então, enfim, são várias manobras que a gente dispõe aí para estar avaliando a questão dos sopros, né? Lógico que patologias, nós não vamos fazer diagnóstico somente pelo exame físico aí, tá bom? Mas te dá um alto indicativo de você falar, é um sopro de foco, a patologia é de válvula mitral, de válvula aórtica, de válvula tricúspide, né? E aí você confirma com o exame complementar, tá bom? Bom, o que a gente tem que auscultar? Todo o pré-córdio, né? E também algumas outras regiões. Então, a axila do lado esquerdo, o dorso, o pescoço. Por exemplo, algum desses sopros, eles podem irradiar para o pescoço, para a axila, né? E nós temos os focos de ausculta pré-estabelecidos. É uma referência para as regiões valvares. E esses focos não correspondem à localização anatômica das válvulas. É muito importante deixar isso claro, né? Só uma referência para que região que está. Se está no foco aórtico, se está no foco pulmonar, se está no foco mitral, se está no foco tricúspide, né? Então está aqui, né? Então aqui no segundo espaço intercostal do lado direito está o foco aórtico, certo? No segundo espaço intercostal do lado esquerdo está o foco pulmonar. Aqui no quarto espaço intercostal, foco tricúspide. No quinto espaço intercostal, foco mitral. Algumas patologias de válvula aórtica vai ser melhor auscultada no terceiro espaço intercostal, que é o foco aórtico acessório, que não está mostrando aqui na foto, mas eu estou dizendo para vocês. Então, no terceiro espaço intercostal, nós temos o foco aórtico acessório, certo? Então, no segundo aqui o aórtico, do lado direito, no segundo do lado esquerdo pulmonar, no terceiro foco aórtico acessório, no quarto espaço intercostal o foco tricúspide e no quinto espaço intercostal o foco mitral. Tudo bem? Bom, as regiões infra-supraclaviculares, vocês vão ter sopros de foco pulmonar. As regiões lateral do pescoço, sopros aórticos irradiados. Regiões interescapulovertebrais, sopro de persistência do carnal arterial. Então, quando vocês auscultarem sopros nessas regiões citadas aqui, provavelmente pode ser um sopro de algum problema na válvula pulmonar, na válvula aórtica, né? E aí vocês vão abrir mão das manobras. Por exemplo, aquela de ligeira flexão de tronco, quando vocês espetarem, virem lá, examinou, auscultou um sopro que está indo para o pescoço, provavelmente é um sopro aórtico. Você abre mão daquela manobra de ligeira flexão de tronco e isso aí pode confirmar um sopro de válvula aórtica, correto? Bom, vamos passar agora para uma das coisas mais importantes da aula, que é o ciclo cardíaco. Eu vou pegar o e-mail de vocês depois com a líder de sala ou com a Daniela para enviar para vocês um resumo que eu fiz do ciclo cardíaco. Eu vou enviar no e-mail de vocês e vocês dão uma lida, que eu fiz de uma forma para ficar bem didático para vocês entenderem. Tá bom? Que isso é de muita importância. Correto? Então,
o que é o ciclo cardíaco? É a sequência de eventos cardíacos que ocorre do início de cada batimento cardíaco até o início do próximo batimento. Então vocês vão notar, quando inicia um batimento até o termo desse, iniciar um outro batimento do coração, ocorrem vários eventos. E se vocês tiverem alguma intercorrência nesse intervalo, isso vai determinar se é alguma coisa sistólica, diastólica, enfim. Então, o ciclo cardíaco é a sequência de eventos cardíacos que ocorre do início de cada batimento cardíaco até o início do próximo batimento. Cada ciclo consiste num período de relaxamento, diástole, e de contração, sístole. Então, toda vez que o coração relaxar, ele vai estar em fase de diástole. E toda vez que o coração contrair, ele vai estar numa fase de sístole. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. E como é que ocorre a contração do coração? Ele vai ter início pela geração de um potencial de ação. Isso não é novidade para vocês. Que vai iniciar no nó sinusal, passa pelos átrios, nó átrio ventricular, feixe de Rhys e feixe. Então, se vocês verem aqui, ó, então, o potencial de ação iniciado aqui, ó, no nó sinoatrial, por exemplo, no nó átrio ventricular, feixe de Rhys, fibras de Purkinje, e assim vai. Isso é o que vai fazer a contração do corpo. A ejeção ventricular lenta, certo? Lembrando que na diástole nós temos o finalzinho, que é a contração atrial mesmo, estando numa fase de relaxamento. Com o resumo, isso vai ficar muito claro para vocês. Podem ter certeza disso. E qualquer dúvida, a gente está disponível. Vamos dar continuidade. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os sons, né? Que são as famosas bulhas. É o que vocês auscultam no ciclo cardíaco. Então, o que são as bulhas? São as vibrações geradas pela aceleração e desaceleração da coluna de sangue e pelas estruturas cardiovasculares. Aqui, eu vou citar para vocês, mas a gente tem que se atentar ao que é o fisiológico, né? Principalmente reconhecer a primeira e a segunda bulha. Né? A primeira bulha é um som mais grave, o famoso tum, e a segunda bulha é o som mais agudo, tá. Certo? A terceira bulha vai ser o tum e a quarta bulha vai ser o barulho de rá, certo? Mas aqui nessa aula nós vamos se atentar à primeira e a segunda bulha, certo? O principal componente da primeira bulha, B1, é o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, certo? Então, que corresponde ao barulho que você escuta, o tum e o tá. O tum, que é o principal componente da primeira bulha, corresponde ao fechamento dos folhetos da válvula mitral e tricúspide. E o tá, que é o fechamento, que é a segunda bulha, é o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Então, é o principal componente da segunda bulha. Se essas bulhas B1 e B2, se vocês escutarem ela muito aumentada ou muito diminuída, pode ser por alguma dessas patologias que nós estamos aqui, ó. Então, hipertensão arterial, hipertiroidismo e exercícios. E se elas estiverem baixas, insuficiência cardíaca, miocardite, mas é só atividade. Tá bom? Então, aqui só um esquema das válvulas cardíacas, quando se abrem e se fecham, lembrando que essas duas válvulas aqui, as atrioventriculares, o fechamento delas corresponde ao tum, que é o correspondente da primeira bulha, e as válvulas pulmonar e aórtica, que são as semilunares, é o principal componente da segunda bulha, o fechamento. Tá bom? Então, assim, primeira bulha é o resultado do fechamento abrupto das válvulas atrioventriculares, né, por turbilhonamento de sangue e vibração das estruturas dentro dos ventrículos. Então, ela vai coincidir com o ictus cordis e o pulso carotídeo. Então, quando você, na aula prática, vocês vão ver isso. Quando a gente achar o ictus cordis, a B1 vai coincidir com a pulsação do ictus, certo? Se não estiver coincidindo, na próxima aula vocês vão ver que vai corresponder a alguma arritmia que eu vou falar para vocês, mas isso vem mais para frente. É um timbre mais grave, duração um pouco maior que a segunda bulha, e é mais audível no fundo. A B2, como já foi falado, é o fechamento da válvula aórtica pulmonar, né? É uma vibração por desaceleração da coluna líquida. A aórtica precede a pulmonar na inspiração, é um timbre mais agudo e mais seco, certo? Então tá aqui uma foto, e agora a terceira bulha, ela pode ser fisiológica ou patológica, tá? Não precisa preocupar com isso, que nós não vamos abordar isso para vocês a título de prova de B3 e B4, mas só a título de curiosidade. Ela vai ocorrer a B3 na fase de enchimento ventricular rápido, certo? Então, aquela fase onde que o coração está relaxando,
né? Ou seja, então ela é diastólica, né? E que o coração está com, os átrios estão com muito sangue neles retidos, a pressão ali está muito grande e chega uma hora que a pressão vence a pressão nas válvulas e abre elas. Então ocorre um barulho ali que é a terceira bulha, que é o B3, que é o tum-tá-tum. É melhor adiva com o paciente decúbito lateral esquerdo e desaparecimento normal com o paciente sentado ou em pé. Se persistir, pensa em... A quarta bulha, ela ocorre no fim da diástole, certo? Então, antes de começar o tum, que é a primeira bulha, é onde vocês vão escutar a quarta bulha, tá bom? Ela é normal em crianças e adolescentes, ocorre na última fase do enchimento ventricular, que é a contração atrial, né? Então, naquela fase que ainda tem um restinho de sangue chegando pelos átrios e corresponde ao terço final da diástole, né? Desaparece na fibrilação, tá bom? Aqui são algumas características dela que vocês não precisam saber a fundo não, são ruídos de baixa frequência, são diastólicos, né? Podem ser escutados tanto no foco mitral como no tricúspide, são melhores escutados em decúbito lateral esquerdo, por aproximar a ponta do coração na caixa torácica. Bom, vamos falar um pouquinho sobre sopros, né? Nos sopros a gente tem que já está quase acabando, os sopros, quais as características que a gente tem que ver nele, né? Então, localização, irradiação, intensidade e as manobras especiais que a gente já... Né? A intensidade, então ele vai de 1 a 6, como eu falei para vocês, né? Grau 1 é pouco percebido, muito fraco, grau 2 é suave, grau 3 é audível em todo o pré-córdio, então quando o sopro, se vocês escutarem todo o pré-córdio, opa, grau 3. E o que diferencia o grau 3 do grau 4? O grau 4 já é alto e já tem frêmito palpável, ou seja, vocês já vão pôr a mão ali e já vão sentir um frêmito, né? Certo? Que é uma espécie de uma vibração sentida na palpação. Então, vocês escutaram o sopro. Se tiver frêmito, vocês não podem pôr grau 3, ele já é grau 4 para cima. Tá bom? Grau 5 é muito alto, tem frêmito também, pode ser escutado com o estetoscópio parcialmente afastado da caixa torácica. E grau 6 é muito alto, com frêmito e esteto afastado da caixa torácica. Então, assim, para vocês terem um entendimento, se vocês escutaram um sopro, se ele tiver frêmito palpável, quando você escutou um sopro lá, você pôs a mão no coração, tem frêmito, opa, isso é um sopro grau 4 para cima, certo? Se não tiver frêmito, grau 3 para baixo. Fica isso na memória de vocês. Então, resumindo, é o último slide. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho da aula. O que nós falamos um pouquinho? Então, falamos um pouquinho sobre a anatomia cardíaca, né? As câmaras cardíacas, direita e esquerda, as válvulas, né? Reconhecemos os sinais de instabilidade hemodinâmica, né, que são sinais de baixa perfusão. Fizemos toda a avaliação do ictus cordis, né, localização, intensidade, a mobilidade. Falamos bastante do ciclo cardíaco, né, as fases de diástole, primeiramente, depois de sístole, de relaxamento, né, nas fases de diástole, o relaxamento isovolumétrico, os enchimentos ventriculares rápido e lento e a contração atrial, e na fase de sístole, a contração isovolumétrica, né, e a ejeção ventricular rápida e lenta. Os focos de ausculta, né, falamos das manobras especiais, como que a gente reconhece B1 e B2, né, e reconhecer e avaliar os sopros cardíacos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Sei que não é a mesma coisa, para mim também isso é novidade, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida a gente está à disposição. Tá? Um grande abraço.